é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer. Cante bem forte E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Cantemos a honra, a glória e o poder. A honra, a glória, a força E o e o poder poder. ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força E o poder. e o poder ao Rei Jesus E o louvor. e o louvor ao Rei Jesus. Somente a igreja cante. A A glória, a força. e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez cantemos. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Rei Jesus, ao nosso Senhor, amém? Aleluias. Cantemos assim, ó. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! És quem traz paz. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Cantemos assim, ó, digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Ele é maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Somos livres nele, em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Ele. Amém. Próximo canto nós vamos cantar, a igreja diz assim: Senhor Jesus, Tu és a única razão da minha adoração. Amém? Possamos cantar com toda a nossa alegria. Amém? Aleluias. És tu
ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Cantemos assim, ó. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Somente a igreja cante. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Te louvaremos, Senhor. Aleluia! Amém. A igreja pode se assentar.
Agora em setembro, teremos o nosso congresso de casais e famílias no Hotel Estância Atibainha. Você é o nosso convidado. Primeiro lote promocional, garanta Agora sua sim, vaga. Bom dia, graça e paz, queridos. Como Amém? todo mundo sabe, É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Né? Nós vamos celebrar o Senhor, já estamos celebrando, nós vamos ceiar ao Senhor. Eu quero conhecer os nossos visitantes. Eu sou o Thiago Amato, sou presbítero aqui na igreja. Se você veio aqui a primeira vez hoje, está nos conhecendo aqui, está conhecendo a igreja bíblica, a primeira vez, vou pedir para você erguer a sua mão. Vou começar do meu lado direito aqui. Você que está a primeira vez, fica um pouquinho com a mão levantada, por favor. Vai chegar até você uma ficha, amém? Isso, tem aqui a mocinha também. Lá no fundo, todo mundo de casa. Ok. Aqui no meio, vocês já entenderam a ideia. Quem está aqui a primeira vez, ergue a mão um pouquinho com o sinal. Isso, amém? Jovem aqui na frente. Quem mais? Amém? Fichinha até você. Tem a irmã ali também. Ó, o Fabiano já está aqui, meu, tão rápido. E do meu lado esquerdo agora, quem está aqui? Está visitando a primeira igreja. Hoje está, como diz, está no improviso. Vamos lá. Primeira vez, aqui todo mundo já é de casa? Ok, todo mundo de casa. Perfeito. Aos visitantes, nós queremos agradecer a sua presença. Nós somos gratos, Senhor, pela sua vida. Tudo que nós estamos fazendo aqui que seja relevante para a sua vida, a mensagem que nós estamos pregando através da música, através da palavra. E você, com essa ficha, você pode preencher com seus dados, você pode anotar a sua experiência aqui na igreja. No final do culto, do lado direito do hall, vai ter uma central de informações e ali você vai trocar por uma lembrança aqui da nossa igreja. Então, preencha a ficha, anota o que você gostou do culto, o que foi bom para você, deixa o seu número de telefone para a gente poder fazer um contato com você durante a semana e troca ali por uma lembrança, por um mimo aqui da igreja. É uma alegria recebê-los nessa manhã. Ok? Seguindo aqui, eu quero reforçar alguns avisos aqui antes de nós irmos para a ceia. Obrigado. Obrigado, querido. Antes de nós irmos para a ceia, eu quero reforçar alguns avisos. O primeiro aviso que nós vamos reforçar. Nós estamos tendo aqui na igreja, no meio da semana, o Festival de Inverno. Quem esteve no Festival de Inverno nas últimas semanas aí? Ó, tem um monte de gente que não veio, fiquei decepcionado, estou brincando. Né? Mas você vai ter a oportunidade de vir. Porém, nós vamos fazer o culto na próxima terça-feira. Então, anota aí na sua agenda, risca, dia 15, né? Tivemos que riscar mais que o Festival de Inverno do dia 15, infelizmente, né? A Noruega não nos ajudou, mas nós vamos estar aqui dia 14, com o último encontro do Festival de Inverno desse ano. Então anota na sua agenda, a partir das 19 horas, lá no refeitório, tem a feirinha de artesanato, de doce, salgado, enfim, não precisa nem jantar, vem para cá e janta aqui. Tem um monte de coisa gostosa para você comprar, para você conhecer. Conheci o café de uma irmã lá, meu, maravilhoso o café, hein? Coisa fina. Ela vai estar aqui quarta-feira de novo. Então, vem na quarta-feira, vamos ter um tempo de louvor, de adoração e também de comunhão. Através da feira, você vai conhecer irmãos que têm habilidade manual, que conhecem, né? E é isso aí. Então, vamos embora. O Festival de Inverno na terça-feira, a partir das 19 horas, e o culto a partir das 20, tá bom? Então, agora eu quero ir para o momento de ceia. Quero ir para o momento de ceia com os irmãos. Todos estão com os elementos? Se alguém não estiver com os elementos, pode erguer a sua mão, que os irmãos da recepção vão levar até você os elementos, tá? Pode erguer a sua mão, os irmãos vão levar até você. Então, quem está sem o elemento, fica com a mãozinha levantada um pouquinho, está chegando. E quem não está, pode ligar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, no texto que costumeiramente lemos aqui, que é 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23. 1 Coríntios 11, a partir do 23. Nós vamos ler alguns versículos aqui da palavra de Deus. Acho que agora todos pegaram a ceia, né? Já chegou, os irmãos da recepção já levaram, estão levando. Amém. Enquanto isso, nós vamos fazendo a leitura. 1 Coríntios 11, 23, a partir do 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém. Até aqui. Hoje é um dia que nós relembramos o real motivo que nós estamos aqui. O real motivo em que nós somos alcançados. A graça do Senhor nos alcançou em algum dia na nossa jornada. Nós nos encontramos com Cristo. E hoje nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus por nós, o que Ele sofreu na cruz, o corpo dele que sofreu na cruz. Simbolicamente nós relembramos no pão. E a nova aliança, através do seu sangue imaculado que verteu na cruz. Então essa é a razão de nós estarmos caminhando com Cristo. Alguém morreu para que nós pudéssemos ter vida. Cristo morreu para que pudéssemos ter vida. E essa vida nos traz esperança. Então, se você é batizado, se você está preparado para esse momento, se você está conectado com o corpo de Cristo, nós vamos fazer uma reflexão da nossa jornada. Porque nós temos que comer do pão e beber do cálice, discernindo do corpo de Jesus. Entendendo o sacrifício que Ele fez por nós. Entendendo que isso foi de graça. E Ele salvou os nossos pecados. Então, nessa manhã, eu quero que você faça essa reflexão. Porque a gente tem que discernir. Por que nós estamos aqui? Por que a graça nos alcançou? E aí sim nós vamos comer e beber desse pão. Comer do cálice e beber. Comer do pão e beber do cálice. É um momento de reflexão. É um momento de nós pensarmos na nossa jornada. Caminharmos com Cristo. E entendermos que o Senhor está conosco. Então, nesse momento, eu quero que você reflita sobre a sua jornada. Coisas que você precisa colocar diante de Deus. Alguma coisa que você precisa falar para Ele, nós vamos fazer essa oração. Para que nós possamos entrar na presença de Deus através da ceia, relembrarmos desse memorial. E a nossa esperança com esse memorial é até que Jesus volte, até que Jesus venha novamente, resgatar os seus. E essa é a nossa firme esperança. E nós estamos aqui, sempre fazendo isso, relembrando o real motivo de estarmos conectados com Cristo. Eu convido você a curvar a sua cabeça, nós vamos fazer uma oração em silêncio nessa manhã, nesse momento, e em seguida nós vamos comer do pão e beber do cálice. Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos te pedir que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Nós queremos reconhecer, Pai, que nós somos ainda fracos e falhos em muitos aspectos da nossa jornada. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós possamos fazer isso, Pai, gratos a Ti, porque o Senhor morreu no nosso lugar. E também, Pai, temos a firme esperança de que o Senhor virá e resgatará a sua igreja. Que possamos, nesse tempo, Senhor, fazer isso com a unidade do corpo de Cristo, entendendo que a igreja do Senhor faz isso em amor, com unidade, celebrando, Pai, o corpo de Cristo que está reunido aqui nessa manhã, e celebrando, Pai, a sua vitória na cruz e a sua ressurreição, que no tempo do Senhor virá sobre as nossas vidas. Então, Pai, nos abençoe, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, você que está com a sua ceia, pode abrir. Eu quero ler o versículo, que é o de número 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, aqueles que já abriram, vamos comer juntos do pão. No versículo 25, a palavra diz assim para nós: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse:
Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos tomar todos do cálice do Senhor. Obrigado, Jesus, por podermos fazer isso, reunidos em seu nome nessa manhã. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, diante da sua presença, na sua casa, Senhor, cumprindo essa ordenança da ceia do Senhor. Que nosso coração, a nossa mente esteja conectado com o Senhor. Nós possamos fazer da nossa jornada tudo para a honra e glória do seu nome. Que as nossas atitudes estejam de acordo com a sua palavra. E que possamos relembrar sempre, Pai, em que o Senhor morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar vida e vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, depois do louvor, depois da ceia, nós vamos cantar um hino, né? Mas antes disso, eu quero convidar aqui as crianças e quero falar com vocês rapidamente sobre generosidade. Então pode vir as crianças aqui à frente, vamos ficar aqui um pouquinho. Quero conversar com vocês sobre generosidade nessa manhã. Vocês já sabem como vocês podem ofertar aqui na igreja. Nós temos 3 tipos de envelope. Envelope amarelo para dízimos e ofertas. Envelope azul para o projeto Fazendo a Diferença. E envelope preto para nós terminarmos as nossas reformas estruturais. Agora o nosso foco está no telão, né, no novo telão, né, a grande TV que está aqui, e para que a gente possa comunicar a palavra de Deus, o Evangelho, de uma forma mais didática para cada um dos irmãos, né, e algumas coisinhas a mais também, nós podemos utilizar o telão. Então eu convido você, se você está preparado nessa manhã, se você está disposto nessa manhã, você pode ofertar dessa forma. Se você precisar fazer dos meios eletrônicos, nós temos o Pix na cadeira, nós vamos ter o Pix também no telão, para você fazer através da sua oferta, através dos meios eletrônicos, e também lá no hall da igreja você pode fazer com as maquininhas, né? E você tem rede Wi-Fi disponível, IBB Serra Wi-Fi, para você se conectar na rede Wi-Fi da igreja, se você precisar de Wi-Fi, para que você possa também fazer a sua oferta, segundo Coríntios 9:7, com alegria no seu coração, né? Então faça isso nessa manhã com alegria. E também queremos lembrar os irmãos que se você quiser ajudar da forma eletrônica os nossos desafios do telão, como você pode fazer isso? Através do Pix, que também tem, não é esse Pix, tem um outro, mas lá no hall da igreja também tem 2 plaquinhas que foram colocadas lá com o nome Coração Motivado. Então se você quer ajudar a gente uma parte do desafio que ainda temos para poder honrar os pagamentos do telão, você pode usar o Pix do Coração Motivado, que está lá no hall da igreja, perto das maquininhas, ali na mesa de entrada. Você pode ali ir nos fazer uma oferta voluntária, alegre diante da presença do Senhor, para que nós possamos honrar esses últimos pagamentos aí do nosso novo telão. Amém? Nesse momento nós vamos orar pelas nossas crianças que encheram aqui à frente, né? Glória a Deus pela vida dessas crianças e de todo o ministério infantil da igreja, que faz um excelente trabalho. E vamos orar também pelos dízimos e pelas ofertas. Curve a sua cabeça, vamos fazer isso juntos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Pai, de vermos tantas crianças aqui à frente, que já estão, ó Pai, conhecendo o Senhor Jesus. E através dos ministérios infantis, Bibi Kids, Oance, elas estão crescendo no conhecimento e na graça de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esses ministérios que se dedicam, por esses professores, por toda a liderança. E muito obrigado, Senhor, por termos essas crianças aqui, a qual nós podemos ensinar a palavra de Deus. Também queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque a igreja bíblica é uma igreja generosa, é uma igreja abençoadora, e que sempre contribui, sempre ajuda. Todas as vezes que que é solicitado, os irmãos compreendem os desafios e nos ajudam. E nós somos gratos ao Senhor, porque os irmãos têm o desejo de contribuir, são generosos, fazem isso com alegria e com amor. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que nos proporciona a continuar levando o Evangelho, continuar pregando a palavra de Deus, com conforto, com modernidade, mas também, ó Pai, com compromisso com a palavra de Deus. E falando em compromisso, eu te peço, Senhor, abençoa a tesouraria, abençoa a administração da igreja, para que os recursos que entrarem sejam usados com sabedoria, sejam usados com amor e com o destino correto, para que nós possamos continuar falando de Jesus. Nos abençoe no decorrer deste culto, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, teu Filho. Amém.
Nos coloquemos em pé para juntos continuarmos adorando a Ele, ofertar na casa dele. Os irmãos estão em casa também acompanhando pela live. Vamos todos juntos declarar o nome dele é Jesus. Aleluias. Cantemos. O próprio amor desceu do céu ungido, veio pra salvar. Com graça em seus olhos carregou as marcas da minha dor. Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote me livrou das trevas do pecado. Ele rompeu o véu que nos separava. Toda a guerra ele já venceu, a vida em abundância concedeu. Não sou mais eu quem vive, sim meu Deus, que se entregou por mim. Toda a guerra ele já venceu, a vida em abundância concedeu. Não sou mais eu quem vive, sim meu Deus, que se entregou por mim. Aleluia! Acompanhe com as palmas. Cantemos todos juntos. O próprio amor desceu do céu ungido, veio pra salvar. Com graça em seus olhos carregou as marcas da minha dor. Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote me livrou das trevas do pecado. Ele rompeu o véu que nos separava. Toda a guerra ele já venceu, a vida em abundância concedeu. Não sou mais eu quem vive, sim meu Deus, que se entregou por mim. Cantemos. Toda a guerra ele já venceu, a vida em abundância concedeu. Não sou mais eu quem vive, sim meu Deus, que se entregou por mim. Adora o Senhor. Declare o nome dele. O nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus, para sempre exaltado, o Rei glorificado. O nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus, para sempre exaltado, o Rei glorificado. O nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus, para sempre exaltado, o Rei glorificado. Toda a guerra ele já venceu,
Toda guerra Ele já venceu, a vida em abundância concedeu. Não sou mais eu que vivo, e sim meu Deus, que se entregou por mim. Somente a igreja cante. Toda guerra Ele já venceu. Não sou mais eu que vivo, e sim meu Deus. Mais uma vez cantemos. Toda a guerra Ele já venceu. Se entregou. O nome dele? O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, para sempre exaltado, o Rei glorificado. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, para sempre exaltado, o Rei glorificado. Ele é glorificado nos céus, na terra. Esse é o nosso Jesus, amém? Aleluias. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Declare bem forte. E se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Cante! Em teus braços é o
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Somente nos teus braços. Em teus braços é o meu Somente a igreja cante e descanso. declare essa verdade. E em teus braços é. Em teus braços é o meu descanso, E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Dos braços do Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, amém? Esse é o Senhor que nos abençoa, amém? Amém. A igreja pode se assentar.
Então eu continuo aqui, olha. Eu cresci na quebrada, eu sei como é que é o negócio. Então veja só. A cada ano eu prego em vários lugares congressos de casais, que é importante, é bom, é necessário. Mas eu percebo que há uma alta demanda, um vácuo para congresso de família, onde possa ir não apenas aqueles que são casados, mas aqueles que já são viúvos, são solteiros, passaram pela crise de um divórcio e precisam de um ambiente. No nosso congresso tem. Aqueles que querem abençoar os seus filhos, ter um espaço para os filhos serem edificados. No congresso tem. E aí, gente, deixa eu dizer, é mais ou menos assim. Se você vai ao médico, o médico dá um diagnóstico que você está muito doente, e ele fala, mas tem esses medicamentos aqui que você pode usar para ser curado, as pessoas não poupam esforços para pagar o preço e encontrar a cura para a doença. Não é assim? Por que a gente tem que esperar adoecer? Então invista na sua família antes. Invista preventivamente. Ah, está tudo bem, não precisa. Vai investir. Então, hoje mesmo, procura o pessoal do Ministério de Casais. Quem está aqui que é do Ministério de Casais? Para pessoa... Fique em pé, por favor, para vocês serem identificados. Olha só. Lá atrás também. Tudo isso é regado à oração, à dedicação, é muito planejamento, mas o fator que não se pode fazer é se inscrever por você. É você que tem que dizer, eu vou participar, eu vou investir na minha família. Amém? Maravilha, é isso, é isso. Além do lugar, eu poderia falar do lugar, que é maravilhoso, etc., mas depois você olha no site. E aproveitando, nós continuamos firmes, orando na nossa campanha de 1%, nosso desejo de compartilhar a nossa fé com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. E eu fiquei muito feliz essa semana, porque recebi a notícia que aqui em Mogi das Cruzes, às 9h30 da manhã, aqui em Mogi, 9h30 da manhã, na Praça da Bíblia, haverá uma cruzada evangelística. E é uma bênção, é uma iniciativa do Conselho de Pastores. A gente não tem que reinventar a roda, mas nós podemos ir e aproveitar, somarmos forças. Então, se você está livre, no próximo sábado, 9h30 da manhã, eu vou lá. Eu não sei se eu vou só orar pelas pessoas, se eu vou entregar o Novo Testamento, mas eu vou lá, porque nós não estamos, queridos, preocupados com... É farming aura que chama? Disseram que não é para usar essa palavra, mas... Como é que é? Traduz aí, irmão. Farma aura. Nós não estamos interessados, nós vamos ter posição, destaque, visibilidade. Nós queremos que Jesus apareça, nós queremos pregar o Evangelho e usar toda a oportunidade que vier ao nosso encontro. Amém? Então vamos aproveitar, vamos orar agora. Nós vamos orar inclusive pelos nossos missionários, que nesse horário já devem estar chegando lá no Vale do Jequitinhonha. Então nós temos nossos adolescentes, jovens, adultos, melhor idade, tem de tudo entre os nossos missionários. Todos indo para servir lá. Eu sei que será uma bênção para eles e será uma bênção para aqueles que vão recebê-los. Talvez você ainda não tenha feito uma oração hoje. Abra o seu coração, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos nós na Tua presença, Pai. Nosso coração é grato por tudo que o Senhor tem nos dado, pela Sua santa generosidade sobre as nossas vidas. E nós só podemos responder, Senhor, com gratidão prática, dedicando nossas vidas no Teu altar, para abençoarmos a outros, para chegarmos mais perto de Ti, anunciarmos o Evangelho. Nesse momento nós aproveitamos e oramos, Senhor, pelos nossos missionários, adolescentes, jovens, adultos, que estão chegando lá no Vale do Jequitinhonha. Que seja um tempo muito abençoador. Que seja um tempo, Senhor, de bênção na vida deles e na vida daqueles que lá estão recebendo. E Pai, nós que estamos aqui nessa manhã, abrimos o coração e pedimos, fala conosco, Senhor. Fala conosco por meio da Tua palavra. Nós não viemos num show, nós não viemos numa palestra, nós viemos Te adorar e ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. De novo? Câmbio? Isso aqui me lembrou uma canção antiga. Ressuscitou. Se fizesse uma pergunta rápida aqui para você.
Uma pergunta simples. Você precisa de mais hora no seu dia? Você sabe de uma coisa que muita gente com quem eu converso, amigos, colegas me dizem isso? Leandro, eu estou precisando que o meu dia tenha 30 horas. Porque 24 horas não está dando conta para eu fazer tudo que eu tenho que fazer. Isso também me faz pensar, porque eu já me vi ali muitas vezes, pensando, puxa, o dia tinha que ter 30 horas para eu fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas será que não há uma colisão aqui nessa afirmação? Será que a questão é tudo que eu tenho que fazer? Ou é tudo que eu desejo fazer? Será que não há uma colisão entre o que eu preciso fazer a cada dia e as coisas que eu desejo fazer a cada dia? E todos nós temos um limite do tempo e não cabe tudo nessa mesa. Não cabe tudo nessa agenda. Foi pensando nisso que um escritor chamado Charles Hammel, ele escreveu na década de 60 ainda, sem toda essa parafernália tecnológica que nós temos, ele escreveu um livro chamado A Tirania do Urgente. Tirania do Urgente. Esse livro está disponível ainda, é um clássico. Em que ele mostra que Jesus, em 3 anos e meio, mais ou menos, ele conseguiu transformar o mundo. Como? Priorizando o que é importante. Há uma diferença grande entre o que é urgente e o que é importante. O urgente está sempre gritando. O urgente é como uma sirene tocando em volume elevadíssimo, competindo pela nossa atenção. Vou te mostrar aqui, olha, esse pessoal do lado direito, nós não combinamos, mas eles vão ajudar. A plenos pulmões, por favor, vocês digam assim, WhatsApp, tá bom? 1, 2, 3. WhatsApp! E você está ali no seu dia a dia para fazer coisas que são importantes. Tem urgente e tem importante. Coisas muito importantes. Investir no seu casamento, passar tempo com os seus filhos, investir nos seus filhos enquanto há tempo. Mais importante ainda, investir no seu tempo com Deus. Mas aí... Gente, eu preciso de uma sirene mesmo, negócio. Então você está pensando ali em fazer aquilo que é importante, aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida hoje, no futuro, relacionamento no casamento, com os seus filhos, e mais importante, com Deus, mas aí então... E aquilo já toma a tua atenção. Agora vocês mandaram bem, não mandaram bem? Vamos. Agora sim. Mas há muitas outras coisas além de WhatsApp, ou não há? São relatórios que nos pedem, são mensagens de e-mail, é uma parafernália de coisa caindo sobre a nossa cabeça, mas lembre-se disso, o que é urgente está sempre gritando. Mas o que é importante, muitas vezes está em silêncio. Está ali perto de você. A Bíblia não fica gritando, olha, me leia. Deus não fica dizendo, ore, ore, ore. Não. O que é importante, a maioria das vezes está ali. Está perto. Mas está em silêncio. Agora, aquilo que é urgente, as pessoas que vêm com o chapéu pegando fogo na cabeça, sabe como é que é? Vem sempre louco atrás de você. É o tempo inteiro. É como se fosse o nosso dispositivo instalado no nosso celular, chamado de WhatsApp. E você precisa saber parar essas coisas, para se concentrar naquilo que é importante. Mas veja você, isso não é algo novo. Porque eu acabei de dizer que Hammel escreveu um livro na década de 60. Mas se afivelarmos o cinto e viajarmos no tempo, nós vamos chegar aqui no profeta Ageu. O profeta Ageu, que escreveu um pequeno, grande livro, que teve um ministério de apenas 4 meses. O ponto principal desse livro é a prioridade da vida. É o que realmente é importante na vida. E não tenha dúvida de que a prioridade começa com Deus. Vamos para frente aqui nos nossos slides, pode acelerar um pouquinho. Nós vamos para o texto bíblico. Nós vamos considerar hoje aqui
4 degraus no texto de Ageu. Mas antes de já lermos o primeiro degrau, pode adiante, já vimos esse, pode adiante. Aí, tá bom. O que acontece? Nós sabemos e nós lembramos bem que Deus tinha exortado o povo de Judá para que eles se arrependessem dos seus pecados, lembram disso? Para que não fossem levados para o exílio, para o cativeiro, correto? Eles se arrependeram? Não. Eles terminaram onde? No exílio, e lá ficaram por 70 anos. Na semana passada nós vimos Daniel, que está lá no cativeiro, e ele vai profetizando as mudanças dos tempos desse que o rei soberano controla. Agora nós chegamos já num momento em que boa parte do que Daniel disse, Jeremias disse, se cumpriu. O povo voltou para Jerusalém. E então no ano de 538, eles estão já de volta. E tem uma prioridade, tem 2 líderes que acompanham. Zorobabel, que era um descendente de Davi, um governante, e Josué, que não é aquele Josué vem com Josué lutar em Jericó. Esse é outro Josué, é homônimo, é o sumo sacerdote Josué, que tem a responsabilidade espiritual pelo povo. Quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles devem fazer é reconstruir o templo de Jerusalém, o templo de Deus, porque a maior prioridade na vida é o nosso relacionamento com Deus. E eles começam a fazer isso, mas vem a pressão, vem a concorrência do dia a dia. Não existia WhatsApp, fiquem tranquilos. Mas vem os desafios do tempo, vem a oposição, as críticas e tantas outras coisas. Então eles decidiram o seguinte: vamos só reconstruir a nossa casa e deixar para depois. E foram se dedicar a reconstruir casas maravilhosas. Algumas traduções dizem apaineladas, para dizer casas luxuosas. E eles se dedicavam ao trabalho, à produtividade, a ganhar dinheiro, a planejar o futuro. Mas tinha um problema. Esse distanciamento de Deus criou uma escassez, uma falta. Qual era a falta? Material. Eles trabalhavam, ganhavam, mas era como se tudo que eles ganhassem fosse soprado pelo vento. Como se tudo que eles tentassem armazenar fosse colocado numa sacola furada. E tudo se espalhava e se perdia. Mas não só isso. Existia ainda uma crise existencial. Como se fosse um sanduíche, o texto nos mostra. Olha aqui, capítulo 1, versículos 5 e 6. Plantam muito, mas colhem pouco. Os seus salários desaparecem como se vocês colocassem em bolsos furados. E quando nós vamos lendo o texto todo, nós vemos que entre a primeira fala, plantam muito, colhem pouco, a última parte do texto, colocam como quem guarda num bolso furado. Entre um e outro, há a crise existencial que eu quero chamar a atenção de vocês. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Agora a crise existencial. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado ou num bolso furado. O que nós temos aqui? Escassez. Escassez material. Trabalha, mas não vê o resultado do trabalho. Pergunta: não sei onde está indo esse dinheiro. Ganha tanto dinheiro, eu não sei para onde está indo isso. Nas duas pontas do texto. Mas no meio do texto, fala da crise existencial. É aquele que talvez ele olha na conta e tem o dinheiro. Porque diz assim: vocês comem, mas não se fartam. Tem dinheiro para comer. Vai num restaurante bom, mas sempre precisa comer num lugar novo. Experimentar uma comida nova. Diz: vocês bebem, mas não se saciam. Ele tem dinheiro para consumir as bebidas, os licores que desejar, mas precisa beber mais. E diz assim: vocês se vestem,
mas vocês estão sempre com frio, vocês não se aquecem. Por quê? Porque há um buraco dentro do coração. Quem se afasta de Deus, quem está longe de Deus, quem deixa Deus como segundo plano, terceiro plano, quarto plano, vai viver uma experiência de escassez. Algumas vezes essa escassez pode ser material, outras vezes é uma escassez existencial. Agostinho de Hipona, conhecido como o grande teólogo do quarto século, ele disse assim: nós fomos criados para ti, ó Senhor, e o nosso coração só encontra paz em ti. E vivemos essa vida de inquietação, pois então Deus, no ano 520, depois de 16 anos, mais ou menos, ele levanta esse profeta chamado Ageu, para explicar para aquele povo qual é o problema. E aí vem os nossos degraus. O primeiro degrau, prioridade. Esse é o primeiro degrau que ele vai tratar nesse texto. O que é que vem primeiro? Capítulo 1, versículo 2 ao 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ouça bem essa segunda parte do texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruínas. Este povo diz: Deus tem bons ouvidos. Deus escuta o que nós dizemos. Aquele povo estava coletivamente se transformando um ato de desobediência em consenso social. E não é uma pessoa que dizia, mas coletivamente o povo dizia: não é tempo ainda de servir a Deus. Não é tempo ainda de investir na obra de Deus. Não é tempo ainda de dedicar meus dons, meus talentos. Se fosse hoje, para alguns seria: não é tempo ainda de pensar num batismo. Não é tempo ainda. Mas Deus estava ouvindo. Deus estava ouvindo cada detalhe. E o profeta é levantado agora para confrontá-los. Eu me lembro, faz uns anos, tinha uma professora lá de música, e essa professora de música, ela vinha de tempos em tempos para ensinar. E um dia, umas colegas que também eram alunas da professora de música estavam conversando entre si e fizeram algumas críticas à professora, que não estava lá. Não era nada terrível, coisas assim, pecadinhos veniais. Um comentáriozinho, mas tinha uma criança ouvindo. Bom, na outra semana, quando chegou a professora de música, a criança disse assim: vai, fala na cara dela agora aquilo que vocês estavam falando. A criança foi um profeta Ageu. Se vocês vêm falando coisas de Deus por aí, agora Deus está aqui. E Deus quer entender por que vocês têm afirmado isso. Agora veja que tortura nós temos aqui. A desobediência daquele povo se tornou uma alternativa não apenas viável, mas coletivamente apoiada. O consenso da maioria, meus queridos, nem sempre está certo. Não é porque nós encontramos na rede social, na internet, em postagens, em podcasts, pessoas falando aquilo que nós desejamos ouvir, mas que nos afastam de colocar Deus como nossa prioridade, que significa que aqueles milhares ou milhões de likes produzidos pelo algoritmo estão corretos. Às vezes o certo está com a minoria, não com a maioria. E nesse caso aqui está nessa voz profética. Algumas vezes nós começamos a justificar a nossa prioridade juntamente com outras, e as pessoas dizem: não, está certo. Por exemplo, quando eu estabilizar a minha vida financeira, eu vou ser uma pessoa mais generosa. E o outro vem, bate no ombro e fala: não, é isso mesmo, está certo. Porque ele também faz igual.
O outro diz assim, não, quando os meus filhos crescerem, tiverem maior, eu vou me dedicar a servir, a ajudar outras pessoas. E o outro diz, está certo, é isso mesmo, porque ele também está fazendo igual. E o outro diz, não, quando finalmente a minha rotina acalmar, porque está uma loucura, uma correria, aí eu vou estudar a Bíblia, eu vou fazer meu devocional, eu vou investir um tempo com Deus, mas por enquanto não dá. E o outro diz o que para ele? Está certo. É isso mesmo, eu concordo. E nós vamos nos apoiando na opinião alheia e produzindo esse consenso da maioria, mas lembre-se, nem sempre o que a maioria diz está certo. Às vezes é aquela voz solitária, profética de Deus, dizendo, você está precisando reorganizar a sua prioridade. Você precisa voltar para a minha presença. Você está indo muito longe, está sendo seduzido por esse tempo. Sabe que na microbiologia, houve um episódio na história muito curioso. No século XIX, eles acreditavam que várias doenças eram transmitidas por miasma. O que era o miasma? Era um mau cheiro de alimentos, por exemplo, que estavam em processo de decomposição. Ou, por exemplo, carcaça de animais que estavam em processo de decomposição. Eles achavam que aquele mau cheiro, chamado de miasma, causava doenças terríveis às pessoas. Existiam artigos científicos sobre isso, os médicos concordavam, eles tratavam os seus pacientes pensando que o problema era miasma. As mães, quando passavam com seus filhos por algum lugar e existia um odor muito forte, diziam, tapa o nariz, filho, é perigoso, você vai pegar uma doença. Mas foi somente com Pasteur e outros estudiosos que descobriram que o problema não era esse. Eram os micro-organismos. Mas veja você, até aquele momento, todos acreditavam que o problema era o miasma, que o problema era o mau cheiro. A sociedade acreditava nisso, os médicos acreditavam nisso, as mães acreditavam nisso, os pais acreditavam nisso. A maioria acreditava nisso, mas a maioria estava errada. Como você tem encarado a sua jornada? Muita gente vai colocar para você que deve deixar para depois. Depois você vai ter tempo para buscar as coisas de Deus. Depois você vai ter tempo para estudar a palavra de Deus. Depois você vai ter tempo para servir a Deus. Uma pessoa querida, que orbitou muito tempo aqui na nossa comunidade, mas nunca tomava uma decisão pelo Evangelho de se batizar. Por exemplo, de dar esse testemunho público de fé. E um dia me procurou essa pessoa e disse, olha, estou começando a considerar a possibilidade. Acho que agora eu vou. Mas ele morreu. O tempo é hoje, minha gente. O tempo é agora. Colocar a prioridade no lugar certo não dá para deixar para amanhã. E o primeiro passo é o seu relacionamento com Deus. Os cônjuges investirem no casamento é outra prioridade. Não vai empurrando com a barriga, não vai empurrando com a barriga. Investir nos filhos. O tempo é hoje. Jesus disse assim, centenas de anos mais tarde, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Todas estas coisas serão acrescentadas. No contexto da passagem, sabe o que são todas estas coisas? Tudo aquilo que eu e você necessitamos para a nossa subsistência. Mas o que é que o mundo nos diz? Para a gente fazer o contrário, não é? Corre atrás da sua subsistência, corre atrás de ganhar dinheiro, corre atrás de ter mais diploma, corre atrás de ter mais conexão, corre atrás de ter mais networking, corre atrás disso, corre atrás daquilo, keep yourself busy, bem ocupado, fica bem ocupado, enche a sua agenda. Quando você tiver umas migalhas ali, quando você tiver um restinho, você oferece para Deus. Nós vivemos um tempo que nem para cachorro a gente oferece resto. Mas a gente quer oferecer resto a Deus. E queremos que Deus venha e faça uma obra maravilhosa e poderosa na nossa vida? Quantos aqui gostariam de ver Deus fazendo algo extraordinário, poderoso na sua vida? Deixa eu ver. Porque eu creio que você não veio aqui só
para um show evangélico, para uma palestra do TDX, você veio aqui para ouvir a Deus. Então, se você quer ver o grande Deus fazer grandes coisas na sua vida, dê um grande espaço na sua vida para Ele. Não é possível, olha lá, falei em resto, pareceu um cachorrinho. Não tem, amiguinho. Igreja na Floresta é assim, né? Quando nós inauguramos a nossa igreja, então de vez em quando tem um cachorrinho, tem um gatinho, um lagarto, mas quando nós inauguramos, um dos primeiros cultos, sabe o que apareceu lá fora e vieram me chamar? Um cavalo. Pastor, tem um cavalo lá. Eu falei, gente, eu sou pastor, não sou boiadeiro. Eu não resolvo isso. Mas vamos em frente. Esse é o primeiro degrau, prioridade. Qual é a nossa prioridade? Segundo degrau é presença. Ageu capítulo 2, versículo 4 e 5. Ageu capítulo 2, versículos 4 e 5. Como disse, esse é um pequeno, grande livro. São apenas 2 capítulos. Seja forte, Zorobabel, esse que é descendente de Davi. Seja forte, Josué, esse que é o sumo sacerdote, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Sejam fortes, todos vocês que ainda restam na terra, Jerusalém. Trabalhem, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Meu espírito permanece entre vocês, como prometi quando saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. O que tem por trás dessa informação da presença? Veja, 2 vezes Deus enfatizando, eu estou presente, eu estou com vocês. No contexto histórico, essa é uma referência a um episódio que acontece lá no livro de Esdras, no capítulo 3. Em Esdras capítulo 3, quando o povo voltou para reconstruir o templo do Senhor, vieram pessoas que tinham visto aquele primeiro templo construído por Salomão. Lembram disso? Que era uma das maravilhas do mundo antigo. Salomão fez um investimento com recursos globais, com os melhores trabalhadores, os melhores artistas, artífices, arquitetos. Ele fez uma obra-prima. Agora, nesse momento, vem 50 mil pessoas, de tudo quanto é jeito, tentando fazer com que esse templo seja reedificado. Está comigo aí? Diga amém. Aquela turma da antiga lembrava ainda do templo de Salomão. E quando eles chegaram lá, reconstruindo o templo, aqueles da antiga começaram a chorar de tristeza, dizendo, olha, nós tivemos uma das maiores glórias do mundo antigo, o templo de Salomão. Agora, olha esse casebre que nós estamos construindo aqui. Com devido respeito, é como se dissessem, aquilo era um luxo, mas isso aqui é um lixo, olha isso. E diz que choravam em alta voz. Imagina o desânimo que sentiram. Eles foram contaminados por esse desânimo e por 16 anos deixaram de construir o templo. Sabe o que está por trás disso? Um veneno chamado comparação. Theodore Roosevelt, ele disse o seguinte, pelo menos é atribuído a ele: comparação mata tudo. A comparação é a ladra da alegria. Porque tudo está indo bem, feliz e contente, até que você compara com alguém. Eu já disse a vocês, eu tenho uma profunda admiração pela dedicação da minha mãe. Minha mãe se empenhou muito para criar 2 filhos. E na época que a gente era adolescente, estava na moda umas calças assim interessantes, parecia um balão. Meio calça da Ginny é um gênio, não sei. Eu não sei como chamava, Melissa? Bag? Ok, a Melissa entende tudo de fashion. Mas assim, eu queria uma calça daquela. Claro, era um adolescente. Pois a minha mãe fez um esforço, comprou a calça para mim, aquela assim, do gênio. Aí, gente, eu fui tão feliz para a escola com aquela minha calça de gênio. Mas tinha um problema. A calça que ela comprou era de uma loja de Suzano, bem popular, chamada Terboy. E os outros usavam a calça do gênio, era igualzinha, da Open Sea. Aí, quando eu chego com a minha calça de gênio, feliz da vida, só faltava oferecer 3 desejos para quem estava lá.
Aparecem aqueles meus colegas, aqueles amigos da onça, e dizem, essa calça é da Terboy, não é OpenSea. Naquele momento, a calça que estava me deixando tão feliz, agora já não estava valendo nada. Qual foi o veneno? Comparação. Talvez a confecção da OpenSea era no mesmo lugar até, mas porque a estampa era outra e eu caí na tentação da comparação, eu me desencantei daquilo. Você quer destruir a sua alegria de servir a Deus, de abençoar a sua família, de apreciar o seu trabalho, o seu talento, os seus negócios? Quer destruir? Compare. Começa a comparar com o outro. É um veneno. Capítulo 2, versículo 3 de Ageu, o profeta diz assim: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Então Deus vai dar a resposta ao problema. Ele diz: Zorobabel, Josué, trabalhem, façam o que vocês têm que fazer. Eu estou com vocês. O meu espírito habita com vocês. O que Deus está dizendo é que não importa a realidade em que eu estou inserido, por mais modesta que ela seja, por mais desafiadora, o que importa é a presença. Se Deus está comigo ali. Se o templo não era glorioso, espalhafatoso, não era o mais importante. Há catedrais imensas em que Deus talvez não esteja presente lá. A questão é, Deus está presente? Não compare a sua família, pergunte, o Senhor está presente na minha casa, na minha família? É tudo que te basta. Não compare o seu trabalho, não compare o seu ministério, não compare o seu talento, não compare o seu dom, não compare o seu marido, não compare os seus filhos, não compare a sua esposa. Apenas pergunte, Senhor, o Senhor está conosco, porque é isso que nós precisamos. E o que ele estava dizendo como encorajamento para eles é, eu estou com vocês. Essa é a nossa ambição. A presença que transforma. Eu gosto muito dessa oração de Tozer, que foi um teólogo. Ele escreveu essa oração falando sobre os desafios que nós temos de comparação. Ele disse assim: Senhor querido, a partir de agora, eu me recuso a competir com qualquer um dos teus servos. Eles têm congregações muito maiores que a minha. Que assim seja. Eles têm dons maiores. Muito bem. Humildemente eu sou grato pelos dons maiores deles e pelos meus menores. Só oro para que eu possa usar o que eu tenho para a tua glória, ainda que sejam modestos dons. Proponho-me a orar pelos outros, me alegrar com aqueles que prosperam, como se fosse a minha prosperidade. Porque tudo é teu. E tudo que é teu, Pai, é meu. E enquanto um planta, o outro rega. És tu somente quem dá o crescimento. Chega de comparação. O que tem matado a sua alegria de servir no seu lar, de servir na sua comunidade, de exercer os seus dons e talentos? Talvez seja o veneno da comparação. Nosso terceiro degrau é a purificação. Ageu 2, 13 e 14. Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar um cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação. Diz o Senhor: tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Aqui ele fala algo tão interessante do campo da infectologia. Ele diz o seguinte: se você pegar alguém doente e colocar junto com as pessoas que estão saudáveis, o doente contamina o saudável, tem o potencial de contaminar o saudável? Sim. Mas se você pegar um saudável e botar no meio dos doentes, esse saudável vai contaminar com saúde os doentes? Essa é a lógica dele. Na regra da vida é assim que funciona. Você põe uma maçã podre
e põe lá no seu cesto de maçã com outras maçãs boas, o que ela faz? Ela apodrece as demais. Não é isso? Não é o contrário. Se você colocar uma maçã saudável numa cesta de maçãs podres, ela não transforma as demais, ela é consumida. E o que ele estava dizendo aqui é que esse povo estava cometendo esse pecado de se afastar de Deus. Quantos anos eu disse? 16 anos. Não foi uma coisa da noite para o dia, foi um processo de apodrecimento, em que eles foram então contaminando uns aos outros. Mas eles continuavam indo lá no altar, o templo não existia, oferecendo seu sacrifício. Então assim, cantava uma musiquinha ali, um louvorzinho ali, uma ofertinha acolá, mas a vida e o coração deles estava contaminado. E Deus estava dizendo o seguinte: eu não quero, eu não preciso disso. Eu não preciso da esmola do tempo de vocês, eu não preciso disso. Vocês estão entendendo a coisa ao contrário. Então, quando vocês fazem isso, ao invés de vocês receberem saúde, vocês estão adoecendo o que está puro. Purifiquem-se. Essa é a ideia. Se você quer ser um maratonista, não adianta só você ter contato com quem corre maratona, vestir a camisetinha igual. Você vai ter que fazer o quê? Treinar, correr. A boa notícia é que no Evangelho você não faz isso com as suas próprias forças. Você tem a palavra de Deus que é o alimento para a sua vida. Você tem a presença do Espírito Santo que te fortalece e te capacita. E aí então você é transformado. A boa notícia é que Judá poderia mudar aquilo e encontrar a sua purificação. E a boa notícia é que nós também podemos. Mas considere esse caso clássico. O nome dele é Demas. No Novo Testamento, Demas é apresentado como um grande companheiro de Paulo, um servo do Evangelho. Em Colossenses 4,14, ele é um obreiro valoroso, ao lado de Lucas, o médico. Em Filemão 24, ele é o cooperador. Mas na última carta de Paulo, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim: Demas amou o presente século. Demas amou o presente tempo. Alguma coisa no processo foi contaminando o coração desse homem. E aos poucos ele foi esfriando, se distanciando, até o ponto que ele diz: agora não é mais tempo para Deus. Eu amo esse tempo em que nós estamos inseridos, este século. O pecado dele não é descrito como algo gráfico, assustador, moralmente terrível. É apenas um lento, gradativo esfriamento. E agora Demas amou o presente século. Possivelmente, as muitas vozes chamando ele: não perca seu tempo, tem muita outra coisa para fazer. Como se ele estivesse sendo seduzido por um aplicativo que tem nos nossos celulares, que muitas vezes tiram a nossa atenção, até mesmo no culto público. É um aplicativo pequenininho chamado Esse é apenas um exemplo. E Mark Zuckerberg, eu não estou querendo criticar o seu aplicativo, é só um exemplo. Aos poucos ele foi sendo afastado. Ninguém dorme servindo e acorda frio. Ninguém dorme um santo e acorda um apóstata. Nós vamos sendo gradativamente minados. Mas a boa notícia: tem um caminho de volta. Tinha um caminho de volta para Judá, tem um caminho de volta para cada um de nós. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós lemos: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem alguma coisa no teu coração que está te afastando de Deus? Tem algo que está tirando a motivação de você servir e buscar a Deus e colocar Deus como a sua prioridade? Hoje é um dia em que você pode confessar. E Deus então perdoa o seu pecado, resolve o problema legal do relacionamento. E Ele pode te purificar, aquela mácula que entrou na sua vida pode ser retirada. E finalmente, o nosso quarto degrau é o degrau da promessa. Capítulo 2, versículos 19 e 23. Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro, as suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, farei que você seja um anel de selar no meu dedo,
diz o Senhor dos Exércitos, pois eu o escolhi, eu, o Senhor, o farei. Deus diz, faz de mim a sua prioridade e eu abençoo você. E então ele usa um exemplo falando de Zorobabel. Zorobabel, descendente de Davi, descendente de Jeconias, ou Conias. Conias, por causa dos seus muitos pecados, Deus disse a ele, eu vou retirar de você o seu anel de selar. Um rei era reconhecido pelo seu trono, pelo seu cetro e pelo seu anel de selar. O anel de selar seria como a assinatura principal de um rei. Seria como o segredo do cofre do rei. Representava toda essa capacidade de tomar decisão e autoridade. E Deus disse a Jeconias, eu vou tirar de você, por causa dos seus muitos pecados. Agora, Zorobabel, que voltou, que está amassando barro, que está com a dificuldade, mas quer ser fiel a Deus, Deus disse assim, seja fiel, e eu vou fazer de você esse anel de selar. É uma reversão. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nós podemos ter certeza da bênção de Deus. Nós podemos ter certeza que Ele vai nos honrar em Cristo Jesus. Olha só, o Zorobabel nem sabia muito o que isso ia produzir na vida dele, mas ele foi inserido, sabe aonde? Lá em Mateus, capítulo 1, na árvore genealógica de Jesus. Era uma honra messiânica. Ele foi introduzido nessa relação com o Messias, com Jesus. Mas sabia que cada um de nós também, pela graça de Deus, somos inseridos nessa família divina. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 12. Quantos aqui já receberam Jesus como Salvador? Você foi inserido numa outra árvore genealógica. Você faz parte dessa família divina. Então você pode tratar isso com grande apreço. Eu encerro aqui com a experiência de Andrew Huberman, um neurocientista. Ele, durante muitos anos, resistia à fé. Ele pensava o seguinte, a fé e a carreira dele como cientista eram incompatíveis. Então ele priorizava tudo que era científico, acadêmico, e sempre negava os aspectos da fé. Mas ele disse numa entrevista que lá no fundo, lá dentro dele, era como se tivesse uma vozinha dizendo, converse com Deus, ore, fale com Deus. E ele lutou contra isso. Até que finalmente, disse ele nessa entrevista, com 50 anos de idade, eu decidi me render. E orei. E comecei a falar com Deus. E ele conta, eu nunca experimentei uma paz tão grande como a paz que eu tenho hoje. O povo de Judá estava empurrando a voz de Deus para longe. Haberman estava empurrando a voz de Deus para longe. E algumas vezes eu e você estamos empurrando a voz de Deus para longe. Nós dizemos, ainda não é o tempo. Ainda não é a hora de colocar Deus em primeiro lugar. Ainda não é a hora de buscar Deus acima de todas as coisas. A mensagem de Ageu é que o tempo é agora. O tempo é hoje. Reconstrua. Nós vamos cantar uma canção com a equipe de louvor, em seguida nós vamos orar. Nos coloquemos em pé. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Deus.
legal nesse momento você falar com Deus, ore ao Senhor e reconheça, se é o seu caso, se você tem trocado as suas prioridades, Deus está ficando em segundo, em terceiro lugar, se a sua família não é sua prioridade, o seu casamento, os seus filhos, você está colocando coisas que são urgentes, altamente transitórias, no lugar errado. Mas se você deseja Deus, de coração, fale com Ele agora. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, como uma comunidade de fé. E ao sermos confrontados com a mensagem de Ageu, nós entendemos, Pai, que o nosso distanciamento de Ti nos leva à escassez. Algumas vezes a escassez material, trabalhamos, juntamos e não vemos o resultado do nosso trabalho. Mas outras vezes, Pai, a mais dolorosa escassez é a escassez da alma, existencial. Comemos, não nos fartamos, bebemos, não nos saciamos, vestimos e não nos aquietamos. Pai, entra com a Tua providência em nossa vida. Alcança o Teu povo nessa manhã. Ilumina a nossa mente, o nosso coração. E ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a Te colocarmos em primeiro lugar em nossa vida. Seja o Senhor o primeiro pensamento pela manhã. Seja o Senhor, Pai, o nosso primeiro desejo. E que disso venham todas as outras relações. E que nós sejamos bênção por onde passarmos, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Se você precisar de uma oração ainda hoje, nós teremos presbíteros aqui para orar por você, então não vá embora correndo. Talvez você precise dividir com alguém e precise de uma oração. Quem será a sua prioridade na semana? O Senhor? Amém. Amém? Ou será que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, o encorajamento e o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga: semana abençoada para você. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Em Teus braços